Olha só, galerinha. O exemplo clássico para essa questão que eu citei é falar lá, né, de um carrinho, pode ser de montanha-russa, pode ser de brinquedo, tanto faz. Falar qual é, não é obrigatório, mas né, podemos dizer qual é a massa do carrinho de 5 kg. Falamos da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O clássico é perguntar qual é a velocidade mínima que o carrinho tem que ter lá no topo da trajetória, qual é a velocidade mínima dele, para que ele não caia, sabendo que o raio do loop que ele está executando é 20 metros. Essa é a situação clássica. Cuidado aí, gente. A velocidade que ele vai ter que ter aqui embaixo é maior do que a velocidade que ele vai ter que ter lá em cima, né? Afinal, na subida, ele perderia velocidade. Futuramente, quando nós já tivermos estudado energias, nós já podemos perguntar qual é a velocidade do carrinho no ponto A para que ele complete a trajetória. Eu estou querendo saber a velocidade do carrinho no ponto B mesmo, lá em cima, no looping. Para matar essa questão, o legal é o cara pensar assim: quais são as forças que atuam no carrinho quando ele está lá em cima, lá no looping? Primeiro, a terra atrai o carrinho, então tem a força-peso. Só que se esse carrinho estiver bem rápido, ele vai estar grudado contra o teto. E nesse caso, o chão vai empurrar o carrinho para baixo, né? O chão não pode puxar o cara, então vai empurrar. Essas seriam as forças atuando no carrinho, o peso e a força normal. E a resultante dessas forças vai ser a força centrípeta. Então a força centrípeta, que é a força resultante nesse caso, é justamente o peso mais a normal. Porém, se ele perguntou qual é a velocidade mínima para o cara poder completar o looping, o limite técnico para esse cara completar o looping sem cair é quando as rodas estão quase desencostando do teto. Ou seja, o caso limite é quando a normal é zero. O caso limite ocorre para normal igual a zero. Então, se ele tivesse perguntado qual é a força que atua na bunda do carinha que está no carrinho, eu calcularia a força normal atuando no indivíduo. Mas como ele quer saber a velocidade mínima para completar o looping, a normal cai para zero. Então, nesse caso, a força centrípeta é o próprio peso. Força centrípeta tem a formulazinha, mv² sobre R. E força-peso, mais velho que a posição, a gente sabe, né? M vezes G. Pronto, ó, corta as massas e isola a velocidade. Tem aluno que prefere ir com essa fórmula decorada para o vestibular. Eu pergunto, essa e quantas outras tu vai decorar? Se são milhares. Né? Então tu tem que ter as fórmulas do formulário, que é a fórmula da força-peso, que é a fórmula da força centrípeta, e saber usar o formulário a teu favor. Mas eu também vou te confessar que não vejo nenhum crime maior se o cara não é das exatas, se o cara é de outra área, das humanas. Tem uma dificuldade histórica já com física e matemática. O cara ter na mente que a velocidade mínima é raiz de RG é uma saída, né? Nós temos que encarar essa possibilidade. Muitos já se deram bem no vestibular para decoreba. Eu só te convido para entender a física que vai te dar mais chances, né? Então, nesse caso hipotético, como o raio era 20 e a gravidade era 10, então a velocidade mínima, neste caso, raiz de 200, 10 raiz de 2. Se eles nos perguntassem aproximadamente quanto, nós aproximaríamos a raiz de 2 por 1,41. Então a velocidade mínima é aproximadamente 14,1 metros por segundo. Então é um exemplo clássico aí de looping. Uma vez eu fui fazer uma questão dessa e dei uma travadinha na hora de fazer a questão, porque o cara fez a pergunta um pouco diferente do normal. Uma outra pergunta interessante pra caramba aí é assim, ó. Lá vem o carro e... lá vem o carrinho, ó.
moderno design, e o carro vai passar por uma lombadona que tem na pista. O cara vai lá e diz qual é o raio dessa lombada aí, R igual a 50 metros. E ele dá a velocidade do carro, o cara vinha chutado, o cara vinha a 144 km por hora, Jezebel. E aí pergunta, né? Sabendo que o motorista tem massa de 70 kg, calcule a força normal atuando na bunda do motorista, ou qual é a força que o assento do carro exerce no traseiro do motorista quando o carro passa pelo ponto G. Considerando gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, a ideia é muito parecida, né? Quando o carrinho estiver bem lá no ponto G, primeiro, vamos pensar que forças estarão atuando no carro. Tem o peso atuando para baixo, a normal atuando para cima desta vez. Afinal, a superfície não pode puxar, né? Só empurra o cara. E quem é a força resultante dessas duas? Centrípeta. O cara que entendeu isso, ele vai estar bem nessa parte da física. A força resultante, que é a centrípeta, é peso menos a normal. É a maior menos a menor. Como é que eu sei que o peso é maior? Porque ele está fazendo uma curva que aponta para baixo. Então a força resultante tem que apontar para baixo, para o centro da curva. Por isso, força centrípeta. Ele quer saber a normal atuando no traseiro do sujeito. Então eu vou achar o M. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Força peso, m vezes g, menos n. Vou calcular normal. A massa do cara é 70 kg. O sujeito toca a velocidade do carro, né? Divide por 3,6, o que dá 40 metros por segundo, né? 72 dá 20, então 144 dá 40. 40 ao quadrado sobre o raio, que é 50. Isso é igual a massa do cara, que é 70 vezes a gravidade, que é 10, menos n. Vamos achar a normal. Menos passar para cá mais, n é igual 700 menos. Olha que interessante o que vai acontecer agora. 40 vezes 40 é 1.600. 1.600 dividido para 5. 1.000 dividido para 5 dá 200. Dá 320. 320 vezes 7. Certo? 40 vezes 40 é 1.600, né? 1.600 dividido por 5 dá 200, mais 120 dá 320. E 320 vezes 7. 14 foi 1. 21, 22. Mais passa, menos. Oh, que engraçado. A normal está dando menos 1.540. Nunca vi uma força normal dar negativo. O que significaria uma força normal dando negativa? Para onde está apontando a força normal? Está apontando para cima, né? O fato de dar negativo quer dizer que aponta para interpretação. O sujeito teria que estar amarrado ao carro para ter força normal atuando na bunda dele naquela hora. Aliás, o próprio carro teria que estar amarrado no asfalto para poder fazer aquela curva. Conclusão? Não? Ninguém? O cara saltou, meu querido. A primeira vez que eu fiz um cálculo desse, eu não consegui interpretar. Meu Deus, é normal, eu errei. Quando é que eu errei? Onde é que eu errei? Eu não supus que o cara estaria tão rápido que abandonaria o chão. Assim, o sujeito e o carro estariam no ar. O carro não... O cara ia sentir aquele friozinho na barriga, sabe? Do intestino encostando no estômago. Lembra que eu citei para vocês na última aula? Então, conclusão. A normal é nula, pois o carro está no ar nesta hora.
Conclusão, a normal vai ser 0, o cara vai estar com a bunda desencostada do assento naquela hora, pois o carro e o piloto estarão no ar acima do ponto G. Então a força-peso não vai ser suficiente para fazer o cara fazer essa curva que é muito fechada. O carro salta. Isso é óbvio que é possível de calcular, né? Porque senão não teriam sujeitos tentando ganhar a vida com aquelas demonstrações de doença mental, onde o cara entra num carro e tenta saltar por um vão cheio de carros, né? E muitos morrem, ou moto é mais divertido. Alguns fazem com jet ski, com quadriciclo, né? Antes do retardado fazer aquilo, um engenheiro já calculou que a morte do cara, entendeu? O cara já falou, vai dar merda, tu vai ter que atingir tal velocidade para poder brincar, e o teu carro não vai nessa velocidade. Então, por falta de física, muitas vezes os caras acabam fazendo aquela brincadeira e se matam. Seria a pessoa que sairia, o carro sairia. Que bacana a tua colocação, garoto. Nessa tendência nós estamos acreditando que os corpos mais massivos caem mais rápido que os corpos mais leves, né? Lembra? E a gente já sabe que o Galileu matou essa charada, né? O Arquimedes contaminou o mundo com essa ideia doentia. Eu não sei se na primeira aula eu joguei aqui uma folha e um caderno para vocês. Não? Não fiz essa experiência? Ah, então é por isso a dúvida do colega. Alguém pode me... Tem que ser um menino, porque o menino não tem tanta preocupação com o caderno grosso. Oh, olha só. Eu juro que ele vai voltar inteiro, meu querido, em nome da ciência. Esse caderno aqui, meus queridos, ele tem 400 folhas. Quantas vezes esse cara é mais pesado do que esse? É folhinha só. É menina ia ficar magoado, tem forcinha então. E aí, quantas vezes esse cara é mais massivo que esse? Ah, gostei. Eu gostaria que a gente tivesse falado 399 vezes mais pesado, né? Porque eu arranquei uma folha, né? Mas não, mas tem as capas, tem o arame. Cara, é muito mais de 400 vezes mais massivo do que esse. Certo? E aí pesado porque tem a gravidade atuando, né? Mas o correto é dizer massivo, porque a massa é maior. E aí o cara vai lá e abandona os dois da mesma altura. E dá a sensação, assim como em Aristóteles, né? Antes de Cristo, dá a sensação de que os corpos mais massivos caem mais rapidamente que os corpos menos massivos, não é? Mas isso é uma alucinação, é um delírio da nossa mente, certo? Se eu amassar a folhinha, ela ficou mais massiva? Não, né? Ela continuou com a mesma massa de antes, né? Porém, agora o ar não vai mais ficar arrastando no objeto, né? E aí, olha só, pasmem. Acabou. Nunca mais na tua vida, se tu lembrar dessa experiência boba, tu vai dizer que os corpos mais massivos caem antes dos corpos leves. Certo? Isso é um delírio da nossa mente. Beleza? Um delírio forte da mente. Pode perguntar para qualquer um na rua. Quem cai antes, no vácuo? 1 tonelada ou 1 grama? Todos vão dizer que 1 tonelada. É um delírio. 1 bilhão de trilhões de toneladas e 0,0001 grama caem juntinhos no vácuo. Juntinho. Não se esqueçam disso, é muito importante. De qualquer forma, eu aceito o desafio do colega e vou calcular o que está acontecendo com o carro. Desculpa, amigo, me perdoe, em nome da ciência. Ô galerinha, vamos fazer um cálculo agora para qualquer massa, na verdade. Podia ser até um trem ali. A única diferença no cálculo é que eu não vou usar as massas. Concorda comigo? Vou calcular normal atuando em qualquer objeto com esta velocidade fazendo esta curva. Menos passa mais passa menos. Ficaria assim, ó. mg menos mv ao quadrado sobre r. O peso do corpo seria 10 vezes a sua massa. E essa parte ficaria 20 vezes 20, 400. 40 vezes 40. 1.600 dividido por 50, 320 m. Em qualquer situação, a normal teria que ser negativa e, portanto, ela não existe. A normal é zero. Independentemente da massa. Bonita tua colocação, mais uma vez. Não é a primeira vez que tu colabora com a aula, garoto. Parabéns. Porque é o seguinte, a normal é a força que uma superfície faz de um corpo.
Eu poderia sim estar dizendo que isso aqui é um carrinho de montanha-russa que está amarrado aqui no chão, ó, com trilhos, certo? E aí nesse caso não teria problema nenhum eu dizer que na verdade, aí não é elegante de repente chamar de força normal, a gente chamaria a força que os trilhos estão aplicando né, para sustentar o carrinho no trilho, porque o carrinho tenderia a voar, certo? Então aí eu não sei se é justo chamar de normal. Mas sempre que for uma superfície e a normal der negativa, pode concluir que o carro vai decolar, que a coisa vai decolar. Exatamente essa a ideia. Certo? Show de bola. Então tu vê, essa questão que eu fiz ainda estava um pouco mais tranquila, mas a pergunta que uma vez me fizeram e que eu demorei a entender o que era para fazer, ele perguntava, o carro consegue fazer a curva ou decola? O carro salta ou não salta? E meu Deus, como é que eu vou calcular isso? Eu nunca tinha usado isto para calcular o salto ou não de um carro, entendeu? Aí a gente fica perdido, meu Deus, como é que eu vou calcular isso? Nunca me perguntaram na física quando é que os carros saltam. Faz o cálculo normal, calcula normal. Se a normal der negativo, tem que incluir que o corpo saltou, ou que a força normal teria que ter um sentido oposto para poder manter o carro na pista, certo? Show de bola. Poderia sim, então, ser uma montanha-russa, e eu perguntar qual força que o trilho exerce no carrinho para que o carrinho não, né, descarrile. Certo? Poderia ser uma outra tipo de pergunta ali. Legal, 2 exemplos clássicos então. E nós temos que dar uma avançadinha, né, aos poucos aí. Não podemos ficar uma semana toda só no exercício, infelizmente. Eu vou dar uma avançadinha de nada na matéria então.